Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira, Lavoura Arcaica, 1975, Raduan Nassar. É a literatura brasileira clássica, né? Já o pessoal conhece, né, a obra. E vamos fazer alguns aspectos na questão, por exemplo, da cultura árabe, né, da libanesa. Nós fizemos aí um playlist, né, de cultura árabe, né, influência do Oriente Médio. E aqui a questão também do patriarcado, né? Então tem essa questão do tabu, né, questões familiares. A obra é interessante porque ela tem uma leitura psicanalítica também, né? Já vi pessoa fazendo leitura psicanalítica. Porque é a obra assim que você tem uma voz em primeira pessoa, um fluxo de consciência, alguém está narrando a história, e nessa narração você tem um ponto de vista sobre condições familiares, né? Ou seja, um grupo de imigrantes, então pode ser uma literatura sobre imigrantes. E esses imigrantes eles vêm para o Brasil e é uma outra cultura, né? Então, ou seja, tem uma outra cultura, um país tropical, etc., né? E aí a gente vê várias obras literárias que tem essa questão da mudança de ares, né? Da Europa para o Brasil, né? Do Oriente Médio para o Brasil. Inclusive também vamos falar da obra do Milton Ratum, que é Os Dois Irmãos, que também tem essa herança libanesa, né? Libanesa, síria, árabe. O Líbano ali é meio misturado, né? O Líbano tem uma tradição árabe e tem também católicos, né? Também tem colonização dos franceses. Muito bem, aí a obra tem essa voz em primeira pessoa que vai te guiar na narrativa, né? Não tem outra voz, assim, não tem aquele narrador que sabe tudo. E a partir dos traumas, né? Dos traumas dessa voz narrativa, é que ela vai. A única voz que nós temos então é do narrador, e o narrador vai remoendo essas questões, vai e volta na história, né? O enredo é dado totalmente por ele, né? Então essa é a questão do fluxo de consciência, porque você não tem um nível assim, linear de narrativa, agora aconteceu isso e isso, né? Ele vai lembrando, vai narrando, né? E aí esses conflitos familiares, né? A questão patriarcal, que seria a figura do pai. O pai é esse imigrante, né? Ele trouxe a família para o Brasil, e o pai tenta controlar tudo, inclusive com a questão religiosa, né? A famosa do Maktub. Maktub é aquela frase, né, do está escrito, que é uma ideia de fatalismo árabe, islâmico, né? Então ele sempre resolve isso, tem que ser assim porque é assim, né? Então não tem pouco diálogo na família, e o filho vai ter esses problemas de adaptação familiar. Este filho aqui lembra um pouco uma parábola bíblica, que seria a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo é aquele filho que saiu de casa, né? Ou seja, ele tinha toda uma herança para receber do pai, e aí ele pede essa herança antes, fala assim, eu quero sair de casa, quero conhecer o mundo. E aí o filho pródigo ele vai aquele filho que vai sair pelo mundo e vai gastar esse dinheiro, né? E depois que ele gastou o dinheiro todo, ele lembra, pessoal, eu tenho um pai, né? Então eu vou voltar porque, né, eu tenho uma casa, né? Não vou ficar andando como mendigo aqui. E aí ele volta para casa e tem outro filho. Teve um filho que ficou trabalhando com o pai, né? Esse tempo todo. E aí esse filho não aceita, né? Pessoal, enquanto o pai está fazendo festa porque o filho voltou, esse filho que ficou na família, esse filho que ajudou a trabalhar no campo, né? E esse filho ele vai na parábola, né, do filho pródigo, e esse filho não vai aceitar, né? E o pai fala para ele: não, mas você esteve comigo esse tempo todo, você usou a herança aqui, né? Você usufruiu da herança conosco aqui, e o seu irmão está voltando, né? O seu irmão foi e voltou, então você tem que se alegrar conosco, né? Então essa é uma parábola cristã, né, judaica aqui misturada, e aqui também é da tradição oriental, né? Então tem essa figura vai ter o irmão que vai ficar com a família. E esse irmão que fica com a família vai ter a missão de resgatar o irmão pródigo, né? O irmão que sumiu no mundo, né? Então o irmão sumiu no mundo, e aí ele vai lá procurar, vai achar o irmão na pensão, e aí ele vai trazer esse rebelde, né, para o seio da família, né? Então, assim, são várias questões, são vários níveis que você pode fazer na narrativa. Interessante. Esse é um livro interessante, clássico, por isso, porque ele nunca esgota, né? Você pode fazer ou seja, ele nunca termina de dizer o que tem para dizer. Então, daí é um livro simples, né? 190 páginas, e tem todo um recheio de questões familiares, questões de tradições mesmo, né? Então acontece que eles vão fazer uma festa para receber esse irmão. Quais são os traumas, os tabus desse irmão? Tem a questão também do incesto, né? A questão do tabu familiar, a paixão pela irmã. Então tem essas questões assim que... Agora a narração é totalmente poética, né? Aquele fluxo de consciência, a prosa poética, que ressalta esses detalhes da questão amorosa, a questão platônica, a idealização do outro. Então ele vai idealizar essa irmã. Tem cenas belíssimas, né? Inclusive tem um filme baseado no livro.
que é aquelas cenas da dança, né? Aquelas danças folclóricas do Oriente Médio. Então vai ter a irmã dançando, né? A irmã sempre aquela ideia. Sempre as mensagens aqui são alegóricas também, né? Ou seja, nós estamos usando uma parábola para interpretar o livro, né? Que é a parábola do filho pródigo, e as imagens são todas alegóricas. Por isso que os personagens aqui são alegóricos, né? Não são aqueles personagens que você consegue imaginar idealmente, assim, realmente, né, a imagem do personagem, porque esses personagens são construtos de linguagem que são alegorias. Então você tem aquela ideia do filho que é rebelde, você tem aquele filho que é obediente, você tem a ideia do pai, né? O pai é aquele que detém um conhecimento ancestral, o pai é aquele que determina, né? E aquele que aceita as determinações, o pai é aquele fatalista, né? Está escrito Maktub, e o filho vai ser aquele filho rebelde, e o filho rebelde justamente pela paixão pela irmã. Né? A gente não sabe se ele é correspondido, pelo menos na parte da história entende que ele não foi correspondido. Mas como ele que está contando a história, né? Então a gente não sabe exatamente se ele foi correspondido ou não. E essa irmã é idealizada, né? O tempo todo é uma idealização. E é sempre aquela imagem do tropical, a imagem tropical, do sensual, né? Lembra um pouco aquelas personagens dos romances baianos, né? Jorge Amado, por exemplo. A Gabriela Cravo e Canela, Gabriela Cravo e Canela, que é um romance do Jorge Amado, que também é Tieta, né? Tieta do Agreste também tem um pouco disso. Aquela imagem que a mulher surge na narrativa como uma imagem sensual, tropical, né? E isso seduz o irmão. O irmão é aquele cara mais introspectivo, tanto é que a narrativa é dele, né? Ou seja, existe essa narrativa porque ele é introspectivo, ele está o tempo todo ruminando essas questões, né? Está sempre se pensando e voltando, né? Se ele deve acatar ou não esses tabus, né? Então, ou seja, é importante entender que o narrador é o único, né, dono da linguagem aqui. Então, se fosse uma narração em terceira pessoa, você tem que mostrar, né, os antecedentes da família, o que aconteceu com cada irmão, né, quem são esses irmãos. Então, eu não consigo visualizar muito bem essa construção de personagens, porque aqui os personagens servem como alegorias. Importa a narrativa, né? Parece que o autor, o Radwan Nassar, tinha uma narrativa para fazer, né, e aí criou essas vozes narrativas, alguém tem que contar a história, mas os personagens não são muito delineados, né, eles surgem muito com uma figura paterna, não é trabalhada, por exemplo, né, é só essa figura da determinação, e os filhos têm que a questão da submissão, ou seja, os filhos vão submeter essa figura paterna, que é essa figura do discurso, né. Voltando, então essas imagens alegóricas, né, que são os personagens do livro, né, as coisas estão entrelaçadas, ou seja, ele precisava contar uma história, né, ele tinha um nível de alegorias, e ele precisava criar esses personagens para contar a história. Então ele cria um personagem a partir da necessidade narrativa, né. Não é porque, né, ele imaginou perfeitamente ali o personagem, e aí esse personagem vai desenvolvendo, né, a não ser o narrador, que o narrador realmente, né, é o rebelde da história, que vai contar a história a partir dele mesmo, falando do irmão, e aí ele depois vai receber a visita do irmão, e vai ter todo aquele diálogo, ele explicar por que saiu de casa, né, que aí vai ser o enredo do livro, ele vai explicar por que saiu de casa, vai lembrar essas festas de família, né, esses tabus de família, as coisas que ele não entende, e essas diferenças de cultura, né, aquela ideia de onde o pai veio, né, que é a ideia do Líbano, né, que também tem dois irmãos, né, dois irmãos tem essa questão também, tem os irmãos são diferentes, a gente vai comparar muito a essa prosa do Ratum, que também é poética em muitos pontos, né, e eu tenho os dois irmãos são irreconciliáveis, né, os dois irmãos ficam disputando o amor da mãe. Aqui no caso parece que o irmão narrador que disputa, que está mais ligado à mãe, né, ele é mais ligado à figura materna do que à figura paterna, né. Então é interessante isso aqui. Lá no Dois Irmãos, no Ratum, os dois irmãos vão ficar ali, né? Tem a figura paterna do pai, a mesma coisa, que a figura paterna, patriarcal, né? A figura tradicional do pai, isso. E a mãe vai ser aquela ideia de distribuir o amor para os dois filhos. Tem a filha também, né? A família maior. Aqui tem a filha também. Então aqui eu não lembro quantos personagens são da família, mas basicamente os dois irmãos, né? Ou seja, o irmão que foi embora, o irmão que está com a família e vai buscar o irmão. E a questão da irmã, né? A irmã jovem, irmã dançarina e tal. Lá nos Dois Irmãos do Milton Ratum, tem essa família, os três, né? E aí vai diferenciar que os dois irmãos aqui são reconciliados no sentido de modos de ver o mundo diferente, né? Mais introvertido, mais extrovertido, mais político, o outro quer ganhar dinheiro. A gente vai ver o Milton Ratum, vai ser o próximo vídeo, em que eu vou falar de literatura brasileira e falar dessa questão das heranças, né? Do Oriente Médio, árabes, né? Libaneses, né? Os dois autores são de origem libanesa. Então, ou seja, aí o irmão, né, o que ficou, né, submisso à tradição, vai encontrar esse irmão rebelde, que está narrando, e aí vai levar de volta para casa, né, e vai ter toda aquela festa para receber de novo o irmão, né,
Então, ou seja, é um arco que se fecha exatamente igual àquela parábola. Então você pode analisar o livro como uma parábola, uma parábola moderna, né? E com figuras fortes, né? A narração é forte, a questão do tabu, né? O incesto, a questão do patriarcado. Então todas são figuras fortes e isso que torna a obra densa, né? Ou seja, uma obra curta, né? Essa edição aqui tem 195 páginas, mas sempre está essas questões da poesia mesmo, né? A poesia da própria forma dele tentar se desculpar, né? Se reintegrar ao núcleo familiar, porque para o pai todo mundo tem um lugar na família, né? Para o pai todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ter uma função para executar, né? Ninguém pode ficar à toa, né? Então todos esses interditos, todas essas repressões, coerções, são todas figuras de linguagem, né, que você pode usar para explicar, olha, existe uma determinação, né? O fatalismo oriental. E quem se afastar dessa tradição, quem se afastar desse modo vivente, né, não pode fazer isso. Ele está sujeito às punições, né? E inclusive a ser excluído do ciclo familiar, que é o pior, né? O ostracismo, lembra do ostracismo grego? A ideia do ostracismo grego é isso, já aquele que não se adequa, né? Aquele que não está na democracia, como se diz, né? A ideia grega, ele é submetido ao ostracismo, ou seja, ele vai ser expulso, exilado, né? Então daí a ideia do exílio também que está aqui, ou seja, quem está narrando é um exilado, né? O menino que está narrando, o irmão que está narrando é o exilado por conta própria, porque ele decidiu sair, né? Então ele decidiu sair de casa como aquele filho pródigo, né? Eu quero conhecer o mundo, eu não quero mais servir a família, eu não quero mais estar sob a lei do pai, né? Aquela ideia patriarcal, a lei do pai, o pai manda. Só que o pai também está seguindo a tradição que é milenar, né? Ou seja, que a ideia do pai, na verdade, é aquele que mantém uma tradição milenar, que no caso é a tradição libanesa, síria, árabe, no Oriente Médio. Então tem várias camadas de história, né? Então é basicamente isso o livro que assim, eu estou dando um resumo, um olhar, mas você pode olhar outras coisas, né? Então eu posso fazer um resumo do livro, contar os enredos, né, e tal. Mas eu acho interessante para aproximar essas questões alegóricas, né, simbólicas da leitura do livro, fora a linguagem poética, né, que até hoje, né, hoje em dia está bem em voga fazer essa prosa poética. Vários autores, né, vejo Mia Couto, por exemplo, né, o Agualusa, o próprio Milton Ratum usa bastante essa questão poética. E é um livro que não envelheceu, né? Então, por essas qualidades, é um livro que não está datado, né? Ou seja, é um livro que não envelheceu e daqui a 50 anos vamos estar lendo, né? Porque os clássicos nunca cessam de falar o que tem para falar, né? Ou seja, ele é inesgotável, né? Daí a gente falar que, esse aqui é um clássico brasileiro, né? Escrito em 75, hein? Mais velho do que eu esse livro aqui, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.